Olha, enquanto outros cenários aí pelo Brasil, como é o caso de Minas Gerais, a definição dos pré-candidatos ainda é uma coisa distante, em Pernambuco é muito diferente. Em Pernambuco a gente tem uma batalha já sendo travada já há alguns meses, inclusive, entre a atual governadora Raquel Lira e o ex-prefeito do Recife, o João Campos, e saiu pesquisa Quest levantando aí a opinião dos pernambucanos em relação a quem eles preferem para governador do estado de Pernambuco. É importante a gente dizer que Raquel Lira ainda continua atrás de João, mas com um percentual bem menor do que o último levantamento que a Quest fez aqui no estado. Jefferson, vou te dizer, tá? Eu sou aqui do estado de Pernambuco e aqui é uma batalha a cada dia já sendo travada nessa eleição extremamente polarizada entre Raquel Lira e João Campos. Seja bem-vindo, Jefferson. Vamos embora para mais um Política em Off. Israel, hoje você que vai trazer mais um pouquinho dessa visão para a gente entender o cenário aí. Antes da gente seguir, convidar os nossos espectadores aí para se inscrever no canal, deixar um comentário, sua opinião sobre a pesquisa, sobre tudo que a gente está discutindo aqui, esse cenário, deixar o likezinho aí, que é importante para o crescimento, para a consolidação do nosso trabalho aqui no Política em Off. E, bom, já se inscreveu, deixa a gente seguir aqui. Israel, já quantas eleições que a disputa do governo aí, ela é embates, né? A gente tem totalmente disputado e parece que vai se repetir o cenário. Um cenário que vai, até lá o final, um grande embate entre os dois principais candidatos. O que está se desenhando a partir dessa pesquisa para os próximos meses aí? Acirramento, mudanças de tática, o que essa pesquisa traz aí para a gente? Não, acirrou completamente, tá, Jefferson? Se existia ainda uma dúvida do crescimento da Raquel Lira em relação à disputa, né? A Raquel que começou muito atrás, desde que os primeiros levantamentos foram feitos, João Campos sendo um fenômeno aí nas redes sociais, né? Era o mote lá na rede social do João, desde o início do mandato dele, era o meu prefeito, de pessoas que colocavam essa frase meu prefeito, mesmo sendo de outras cidades, mesmo sendo de outros estados. Então João Campos furou a bolha de Recife, de Pernambuco, com uma comunicação extremamente jovem, extremamente alinhada às tendências de rede social, enquanto a Raquel se concentrou em governar sem se preocupar tanto com comunicação. Então, os 2 primeiros anos da Raquel foram sofríveis, tá, em relação à comunicação, enquanto o João Campos aí nadava de braçada. Mas houve uma virada de chave. Teve uma virada de chave aí, talvez de 1 ano e meio para cá, 2 anos para cá, em que a Raquel ela consegue encaminhar uma quantidade absurda de entregas no estado todo e melhora muito a sua comunicação digital e no offline. Então, a gente vê a Raquel, por exemplo, com muitos outdoors espalhados pelo estado de Pernambuco, institucionais, né, que não trazem a Raquel em si, mas trazem os feitos do governo do estado. Propaganda na TV muito massiva, então toda hora é VT do governo do estado trazendo as obras e realizações. E um ponto fundamental, que eu acho que vai ser o ponto que vai decidir as eleições esse ano aqui em Pernambuco, é ver a Raquel muito presente no interior do estado. A gente sabe que João Campos ele é consolidado aqui na região metropolitana, principalmente no Recife. Porém, o interior do estado vem tendo um nível de presença da Raquel absurdo nos últimos meses, nos últimos anos. João Campos, entendendo isso, logo no primeiro dia após ele sair da Prefeitura do Recife, ele começou aí uma caravana de visitas às cidades-chaves do interior, fazendo um trabalho de mobilização que chama a atenção, tá? A gente vê sempre muita gente nos eventos do João Campos.
Mas a gente tem hoje, então, o resultado de uma pesquisa Quest que mostra ainda o João Campos em vantagem, mas com a governadora diminuindo aí uma janela aí de margem de percentual que antes Sim. era de 30%, agora cai para 8%. Sendo que a campanha nem começou. Exato, a campanha não começou. É só mobilização do João Campos, hoje, né, enquanto pré-candidato, e entregas e comunicação institucional da governadora. Vamos dar uma olhada nesses números, porque a gente consegue compreender melhor. Para você ver que a eleição aqui é extremamente polarizada, a gente tem aí um gráfico bem diminuído quando a gente compara outros cenários, outros estados, né? A gente falou aqui sobre Minas Gerais, que a gente tem uma lista enorme de pré-candidatos ainda indefinidos, mas que era uma lista muito grande. Aqui em Pernambuco, gigante, a gente pode tirar o Eduardo Moura, tá? O Eduardo Moura, ele já... Eduardo Moura é um vereador do Recife que bateu muito em João Campos nos últimos 2 anos, foi eleito na última eleição, o Eduardo Moura, em 24. É um jornalista, um outsider, um jornalista aqui que tem um programa desses policiais, esses de noticiário mais popular, e era uma figura muito conhecida, inclusive por bater nos programas, bater em políticos. Eduardo Moura é eleito vereador e se torna um fenômeno também na rede social. Muito aguerrido, combatente, ia para dentro dos hospitais, das escolas públicas, barrado por seguranças, sempre fazendo polêmica em cima disso. E ele conseguiu desgastar muito a imagem do João Campos nesses 2 últimos anos, porque o João Campos, no primeiro mandato, não teve nenhum opositor a essa altura que batesse nele. Então, naturalmente, surgiu o nome do Eduardo Moura, do Novo, para governo do Estado. Qual é o problema? O Eduardo Moura, ele fez um movimento aqui numa sessão, como eu disse, é um cara muito polêmico, e aí quando um vereador da base de João Campos estava fazendo um discurso, e ele viu que a filmagem, eles estavam discutindo, né, mas a filmagem pegava ele e por trás e esse vereador na frente, o Eduardo Moura não se conteu e fez esse sinalzinho aqui do chifrinho. Vou colocar na câmera. Por trás do vereador. Indicando que o governador seria, nas palavras populares, né, corno. Então, o vereador que se sentiu muito indignado, e como a Câmara do Recife, a grande maioria são da base de João Campos, já encaminharam rapidinho um processo aí de comissão de ética para tentar cassar o mandato do Eduardo. Então é urgente que o Eduardo Moura ele deixe a Câmara do Recife e vá para algum outro espaço de poder. O que faz com que o Eduardo Moura ele seja um candidato natural para a Câmara Federal agora, e já consolidado praticamente com vitória. Até porque o Novo precisa, né, Jefferson? O Novo precisa de uma bancada federal precisa atingir o percentual de votos, né, para ele não esbarrar na cláusula de barreira. Exato. E aí eu fiz toda essa introdução sobre o Eduardo, porque ele é um candidato forte, pontuando aí com 3% para governo do Estado, um cara que tem 2 anos como vereador apenas, mas que não vem para essa candidatura como candidato a governo. Ele vem... Alguém que apoiaria Raquel? Já declarou. Vai ser um apoio importantíssimo a Raquel Lira, tá? O Eduardo Moura. Até na sua forma de fazer campanha, que eu prevejo uma campanha do Eduardo Moura bem agressiva, sabe? Contra o João Campos e contra o PSB. Então, a gente pode entender o Eduardo Moura aí dentro do time da Raquel. Da Raquel. E a gente pode falar. Indecisos, brancos e nulos e abstenções. Eu queria que você comentasse que isso... Se é um cenário comum aí em eleições passadas, porque nós analisamos em outro vídeo Minas e que eu chamei a atenção para
brancos e nulos estão volumes de 20 e tantos por cento, quase empatando com candidatos, enfim. E aqui nós temos um cenário que eu vou chamar de light. É isso mesmo? É o que a gente pode esperar? É isso que a gente pode esperar e que deve acontecer, tá? Acredito que dentro desse percentual a gente não tenha muita mudança durante a eleição. A gente deve ficar realmente nesse ponto aí de brancos e nulos, né? Pessoal que não vai votar, 9%. E aí tendo um 11% aí que os candidatos podem buscar. O que é que eu vejo... Faz diferença, né? Faz diferença nessa eleição que é tão polarizada. Então, assim, eu acredito que essa eleição pode se definir no primeiro turno, tá? Para um lado ou para o outro. Basicamente, se a gente for pensar, é uma eleição de 2 candidatos. De 2 candidatos. A gente tem ali o Ivan Moraes, mas que, assim, não sai desse 1%. Tá? O Ivan Moraes do pessoal não sai desse 1%. E talvez nem venha. Então, a gente vai realmente... Pode ter uma eleição muito, muito focada em 2 candidatos só. No João Campos e na Raquel Lira. Então, a briga, na verdade, é uma briga não só para ganhar, obviamente, mas nesse cenário que você está colocando, as equipes de campanha vão jogar muito as fichas de forma a depender das candidaturas que cheguem ou não, mas é uma eleição para ser matada no primeiro turno. É uma eleição se forem só 2 candidatos, né? Exato. E aí ela morre mesmo. E assim, se for uma eleição de 2 turnos, o primeiro turno vai indicar o vencedor. Tá? Porque cenário, porque essa polarização que se criou aqui é muito parecida, inclusive, com a polarização que a gente vê a nível nacional. Nacional, exatamente. A gente tem 2 candidatos com 2 bases muito aguerridas, militantes aguerridos, consolidados, né, nas suas bases. O PSB tem um cansaço muito grande aqui entre os eleitores por conta do tempo que o PSB tá no governo aqui. Passou 16 anos no governo do estado e já vem agora com 16 anos na prefeitura do Recife também. A Raquel é quem rompe. Raquel rompeu, né? Na última eleição, para quem não lembra, o Raquel não vinha ali entre... Estava muito embolado ali para quem vinha para o segundo turno com a Marília Arraes. Raquel vinha um pouco atrás no pilotão, mas aí a gente teve a morte do marido da Raquel no dia da eleição, de manhã cedo, teve uma parada cardíaca, um infarto, e depois disso a Raquel ganha, ela vira, né, no dia da eleição, naquele clima de comoção total, e ao longo do segundo turno ela consegue virar para cima da Marília e se torna a primeira governadora mulher do estado de Pernambuco. Então a gente tem uma Raquel chegando, o PSB nem para o segundo turno foi o PSB, por conta desse cansaço mesmo que se sentia aqui no estado do partido. O João, ele dá ao mesmo tempo que ele dá uma nova roupagem ao PSB, com toda essa jovialidade dele, ele ainda sofre muito com o fato das pessoas ainda agregarem a imagem dele a políticos recentes do PSB que não deixaram muitas saudades. O prefeito anterior do Recife, Geraldo Júlio, do PSB, que praticamente sumiu da vida pública. O ex-governador Paulo Câmara, do PSB, que também hoje é presidente do Banco do Nordeste. Então, um cara que tá fora do cenário político de primeiro escalão, vamos colocar assim. Então, a gente vê o João ainda sofrendo com essa ligação das imagens. No que é que o João tá apostando hoje, Jefferson? Nas imagens do seu pai, do Eduardo Campos, falecido em 2014, né? Quando tentava ser presidente da República. Todo mundo lembra daquele acidente, né? Isso. E na memória afetiva também do avô. O avô, o Miguel Arraes de Alencar, ex-governador também de Pernambuco. Veja, Miguel Arraes
o Eduardo Campos é visto aqui em Pernambuco como um governador de excelência. O Pernambuco cresceu muito com o Eduardo Campos no governo do estado. Certo. Mas a admiração por Arraes, por Miguel Arraes, vai além disso. Porque Arraes foi o governador que levou luz para a casa das pessoas, que levou encanamento para a casa das pessoas. E os mais velhos lembram muito disso. O pessoal do interior lembra muito disso. Qual é o problema? O tempo que isso aconteceu, né? Então, assim, talvez essa memória afetiva fique mais com os mais velhos mesmo. É o distanciamento de geração, né? Exato. Eu ouso dizer que até a imagem do Eduardo Campos não tem tanto apelo na geração Z. Essa geração a gente já tem mais de 10 anos. Sim, temos 12 anos então, aí, né, da morte de Eduardo Campos. Tem uma geração que é eleitora hoje que não viveu o governo dele. Isso. Então, que conhece de nome, ponto. E aí a gente viu, Jefferson, o primeiro vídeo do João Campos, quando ele se lançou pré-candidato, quando ele deixou a prefeitura da Recife, foi justamente uma invocação aí das imagens do pai e do avô. Então ele faz um vídeo um resgate muito emocional, mas muito focado nas imagens do pai e do avô, o que gerou algumas críticas de alguns analistas locais, né? Porque dizem que o João Campos tem entregas, tem trabalho feito que poderia estar explorando e não se colocando aí numa posição de ser o que muita gente o critica de ser, que é um príncipe, né? O apelido não carinhoso do João Campos aqui é o príncipe. Tá, entendi. E isso gerou algumas críticas. O fato é que em todo esse cenário, a Raquel Raquel é do interior, né? Raquel foi ex-prefeita de Caruaru. Caruaru, né? E aí continuou como governadora do estado, fazendo muito trabalho focado no interior. O fato é que esse percentual aí, ó, 42-34, 42 para João, 34 para Raquel. A gente tem 8 pontos de diferença de um para o outro. A gente já chegou a ter 30 pontos de diferença entre um e o outro. Na primeira pesquisa da Quest, que foi faz um tempo também, foi em agosto do ano passado, essa pesquisa mostrava 30 pontos de diferença entre um e o outro. Mas, à medida que o trabalho de rua dos pré-candidatos vai, à medida que a campanha em si vai se aproximando, que a atenção das pessoas começa... Exato. Você está tendo essa virada. A gente tá vendo a Raquel chegando forte. Tive um evento com Raquel ontem mesmo, e é notório a diferença de como Raquel se posiciona, tá? Em relação a como ela se posicionava lá no início do mandato. Raquel era uma governadora que estava acuada, acusada aí de não... Inclusive pelos aliados, tá? De não saber fazer política. E Raquel conseguiu vencer esses obstáculos para que hoje ela tenha um discurso muito mais, vamos colocar assim, um discurso muito mais confiante. Então ela discursa hoje com mais confiança, discursa hoje com mais propriedade, e a gente vê uma Raquel totalmente diferente daquela Raquel que iniciou o mandato. Pois bem, então a gente tem esse cenário de que Raquel vem chegando, João Campos ainda está ali com uma certa diferença, né, uma certa margem de diferença positiva para ele, mas a gente vê sim a Raquel chegando. Eu queria trazer aqui ainda, Jefferson, o quadro de rejeição aos candidatos, né? Porque isso é importante também a gente analisar nessa campanha que é tão polarizada. A gente vê uma rejeição de Raquel maior do que a de João ainda, 37%.
17. Mas quando a gente vê também a aprovação de Raquel com 53%, a gente entende que ela vem virando o jogo. Essa aprovação também já esteve abaixo da casa dos 30%. Então, a aprovação hoje de Raquel 53%. Uma ação de crescimento, de desenvolvimento da Raquel. Que começa a reverberar na pesquisa, né? Vamos dizer assim, Exato. O trabalho dela agora começa. Então, a pesquisa que a gente tem é uma pesquisa que reflete claramente resultados de trabalhos aí que ambos vieram fazendo. Exatamente. E o João é bem avaliado, sempre foi muito bem avaliado, embora existam alguns problemas crônicos no Recife que ele não conseguiu dar jeito. E isso vai ser munição, assim, é uma munição muito fácil de se conseguir para Raquel atingi-lo durante a campanha. Mas a aprovação dos dois hoje é muito boa, ou pelo menos é boa. E há uma tendência de crescimento da Raquel também na sua aprovação, na diminuição da sua rejeição. A rejeição de Raquel já foi de cerca de 60%, hoje está em 37%. Então a gente vê a Raquel andando. Esse é o cenário para governo do estado, tá? O que pode também, Jefferson, estar acontecendo é o cenário do Senado está interferindo nesse jogo da eleição para governador. E eu vou te explicar por quê. Deixa eu colocar na tela para a gente ver esse cenário do Senado também. Porque o João Campos anunciou, logo após deixar a Prefeitura do Recife, a sua chapa completa. Então ele trouxe o irmão do ex-ministro Silvio Costa Filho, o Carlos Costa, para ser o seu candidato a vice, e trouxe para o Senado o Humberto Costa, do PT, vai tentar reeleição, já é senador, e a Marília Reis, a sua prima, do PDT, que já foi adversária dele nas últimas 2 eleições, e que os dois fizeram campanhas assim totalmente de uma forma guerra mesmo. Os dois foram campanhas bem pesadas de um lado para o outro e que foram decididas no detalhe. Marília agora vem para o palanque de João, mas o que eu quero chamar a atenção é que Marília tem uma identificação muito grande com Lula. Embora ela esteja aí no PDT, mas Marília fez toda a sua história política no PT. Então, o João, ele preferiu colocar uma chapa toda à esquerda. Perfeito. Né? O Miguel Coelho, que é da União Progressista, que viria pela chapa de João, foi deixado de lado e já pulou o muro, já está com Raquel Lira. Então, João cria uma chapa toda de esquerda, tá? E toda muito bem alinhada com Lula, até por conta dessa questão de que o Lula deve ter 2 palanques aqui em Pernambuco. Isso não está definido, mas é o que deve acontecer. E aí, isso obriga a Marília a também tomar uma decisão. Ela vinha ali com o Eduardo da Fonte, do PP, como um pré-candidato estabelecido para o Senado. E teria ali, talvez, um Fernando Dueire, que hoje é senador, já, e vinha para a reeleição. Fernando Dueire, na verdade, era suplente do Jarbas Vasconcelos. Jarbas Vasconcelos se afasta por conta de saúde. Fernando Dueire assume, mas Fernando Dueire não deve vir para a reeleição. E para você entender a confusão, Eduardo da Fonte, que seria o candidato natural da Raquel, flertou com o João. Raquel não gostou disso, tirou todos os cargos comissionados do Eduardo da Fonte do governo do estado, tá? E colocou ele na geladeira. Então, Eduardo da Fonte está tentando recuperar o prestígio para poder vir ao Senado. Mas hoje, o que é que a gente tem de certeza? Para dar uma equilibrada na chapa, Raquel Lira tira o Túlio Gadelha, que também é lulista, é um deputado federal muito ligado ao Lula, que era da rede, tira o Túlio da rede, traz
para o PSD, o partido da Raquel, para que seja aí o ponto da esquerda dentro da chapa. Perfeito. Então, o Túlio, ele será candidato ao Senado, como candidato ligado à esquerda. A outra vaga do Senado deve ficar aí entre Eduardo da Fonte e o Miguel Coelho, que é aquele que era de João e pulou para Raquel. Que também os dois são do União Progressistas, né? Um é do União Brasil, outro é do PP. Sim. E estão nessa disputa. Ninguém quer abrir mão do Senado nesse caso. O fato é que hoje, no cenário que a Quest traz, Marília e Humberto ainda estão à frente, né? Em todos os cenários. Marília e Humberto, os dois. Agora, o Miguel, ele ameaça um pouquinho o Humberto ali, né? Isso, Miguel cresceu muito também nas últimas semanas, tá? Miguel vinha atrás em outras pesquisas e se destaca Miguel em relação ao próprio Eduardo da Fonte, o que leva a gente a entender hoje que Miguel Coelho deve ser hoje o preferido para ser o dono da vaga. Então a gente teria aí, desses nomes todos, né? Qual é o cenário que a gente deve ter em Pernambuco? Marília Reis e Humberto Costa como candidatos da chapa de João, e provavelmente Miguel Coelho e Túlio Gadelha na chapa da Raquel. E a gente tem uma chapa da Raquel muito mais equilibrada, vamos dizer assim, em relação a candidatos de direita, esquerda, de centro. Seria uma chapa que, ao meu ver, conversa mais hoje com os anseios da população. Tá? Embora Pernambuco ainda seja um estado muito lulista, embora ainda seja um estado que tenha um eleitorado muito de esquerda, mas é um eleitorado que é mais ligado às necessidades atendidas pelos programas sociais do governo Lula, né? E com essa ausência que a gente deve ter de Lula em um palanque só, a ideia, por exemplo, nos bastidores é que a Raquel convença Lula a nem pisar em Pernambuco no primeiro turno. A gente vai ter uma eleição mais pragmática aqui em Pernambuco. Um ponto, embora a gente esteja falando de Senado, mas eu acho que dá para eu trazer aqui para você. Flávio Bolsonaro, PL, não terá palanque em Pernambuco. A gente tem um Anderson Ferreira ali que deve vir como candidato avulso, tá, ao Senado. Aí é ao Senado. Ao Senado. Ao governo do Estado, Flávio Bolsonaro não deve ter. Estado, então ele fica sem essa base, que é uma base importante, né? Isso. Inclusive, aconteceu aqui uma coisa curiosa, tá, esses dias. Um ex-deputado federal, ele colocou um outdoor. Nina Cabral, ele mandou colocar um outdoor dizendo Feliz 1º de Maio, Dia do Trabalhador, onde aparece Raquel, o Nena, que é bolsonarista, o Flávio Bolsonaro e o Gilson Machado, que é deputado, que foi ministro, na verdade, do Bolsonaro, né? Isso está dando o que falar aqui, porque não houve autorização da governadora para esse outdoor. E esse outdoor tá rodando o estado. E o que a Raquel quer, embora a Raquel seja mais moderada, é o apoio do Lula. Sempre deixou isso claro que quer fazer isso muito bem com o Lula, né, durante o governo. Exatamente. E aí esse outdoor aqui tem sido motivo de discórdia aqui e de muita confusão. O que o autor do outdoor deseja fazer é prejudicar a candidatura dela. É o que parece, Entre outras coisas, porque se a gente fosse seguir uma lógica política, se existisse lógica política no Brasil, o candidato à presidência de Raquel seria Ronaldo Caiado. Sim, exatamente. Então, essa subversão que a gente faz aqui de partidos, que é algo que não entra na minha cabeça, embora já seja do nosso sistema, e aí você dá nó na cabeça dos eleitores, né? Totalmente. E assim, esse é um cenário que não deve acontecer. Assim, a gente não pode cravar nada, né? Mas assim, não existe hoje nenhum indicativo que esse cenário que está aí na foto aconteça. De alguma aliança não é o perfil da governadora caminhar com Flávio. Não é. Então, Raquel e Flávio não deve acontecer. O que deve acontecer, e aí voltando para
a questão da pesquisa é o Anderson Ferreira vir como deputado, como candidato ao Senado, apoiado pelo Flávio, para fazer palanque aqui para o Flávio. É quem vai trazer Flávio para o Estado. Uhum. Entendeu? Mas fora isso, Flávio não tem muito espaço aqui em Pernambuco, não. A gente tem cenários mais ou menos sendo definidos, ou pelo menos nós temos, na verdade, rumos sendo indicados, né? Novamente, a gente sempre fala aqui, quando a gente avalia uma pesquisa, quando a gente traz dados assim, de que é um retrato de um momento, um retrato de um mês ali, de um período, mas muita água de pré-campanha e depois águas de campanha ainda rolam, e que às vezes você pode ter pequenas mudanças, você pode ter alterações totais, a gente tem muitos cenários, mas há um rumo aí de que as eleições a disputa vai ser acirrada em Pernambuco mais uma vez, né? Aqui são poucas indefinições, tá? Aqui realmente eu acho que indefinição é nessa segunda vaga da Raquel ao Senado. Perfeito. Eduardo da Fonte ou Miguel Coelho. Fora isso, eu acho que a gente já tem um desenho bem feito da eleição, como vai ser. Extremamente disputada, com foco no interior, né? Com foco grande no interior. E é o time de Raquel contra o time de João. Vai ser isso. Uma briga boa para a gente assistir. Não, demais. Aqui vai ser realmente é bom, né? Quando a gente tem uma briga assim de um time contra o outro, porque dá para a gente avaliar bem ataques e defesas, estratégias. Quando a gente tem mais a coisa mais pulverizada, fica até difícil a análise, porque são muitos players ali para a gente poder entender. E nesse caso, bons políticos que estão aí com propostas, com projetos, com entregas, então também uma disputa que não vai se perder em discursos vazios, né? Verdade. E a gente fica aqui, né? Fica aqui para acompanhar o que acontece daqui para frente. Mas que vai ser uma disputa aguerrida e pesada, vai ser uma guerra. Na verdade, já começou, né? A gente já sente isso no nosso dia a dia aqui em Pernambuco. E isso com certeza vai ser. Jefferson, deixa eu pedir, já que o pessoal, se você chegou até aqui, primeiro eu quero te agradecer muito, mas não deixa, tá, de se inscrever no nosso canal, nem de ativar as notificações, que é muito importante para ajudar o nosso projeto, e deixa também o teu like e a tua opinião, para que a gente possa entender o que é que você pensa dessa disputa polarizada no estado de Pernambuco. Inclusive você que é de outro estado, tá, deixa aqui como é que você consegue enxergar daí de fora a disputa aqui em Pernambuco. Jefferson, quero te agradecer, tá, mais uma vez, para a gente estar aqui debatendo o cenário estadual. Estamos indo atrás, né, para a gente debater outros estados também. Provavelmente nos próximos dias a gente terá alguma coisa sobre o Amazonas. Vamos fazer outros estados aí, já discutir um pouquinho o cenário do Pará, que é um cenário muito interessante, vou trazer aí para a gente também. Pará também. Rio de Janeiro, enfim. Nos próximos dias, ao longo desse resto de semana, da próxima semana, vamos começar a viajar um pouquinho para outros estados. Vamos lá, vamos ver como é que tá a eleição desse Brasilzão desse ano tão atípico e ao mesmo tempo tão empolgante, né? A gente que gosta de política, de eleição, é um ano bom para a gente tá acompanhando esses números. Isso. Valeu, Jefferson. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima.